A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Louvado seja Deus. Boa noite a todos. Amém. Que a graça de nosso Deus possa estar conosco hoje e sempre, né? Amém. Vamos ficar de pé, vamos ler uma escritura. Em São Marcos, capítulo 1, nós vamos ler versículo 14 e 15 de Marcos 1. Vamos ver se nós teceremos aqui alguns comentários, falando ainda a respeito da presença de Deus, o que foi entendido, o que não foi entendido e o que não foi revelado aos discípulos naquele tempo. E o erro que se tem hoje é que sempre se pensou que os discípulos sabiam de algo quando eles não sabiam, porque interpretaram a Bíblia erradamente. São Marcos 1,14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém. Senhor nosso Deus, diante de Ti estamos uma vez mais, depois de termos cantado esta canção tão maravilhosa, que nos diz que breve vem o grande dia, onde não teremos mais lutas, não teremos mais choro, nenhum pranto, nenhuma preocupação com a velhice, ou com a morte, ou com a enfermidade, ou seja, com o que for. Estaremos livres de todas estas coisas, porque teremos nossos corpos revestidos da imortalidade, porque Tu mesmo, sendo Deus imortal, Tu tens vindo neste tempo final para confirmar a nós Tua palavra, para nos assegurar sobre Tuas promessas, nos dar o aval desta herança, que é concedida a nós através da graça misericordiosa vinda de Ti, por meio de Jesus Cristo, Teu Filho. E nós estamos tão felizes por o Senhor ter cuidado de nós, ter nos amado, nos elegido, desde antes da fundação do mundo. Pedimos que o Senhor nos ajude nesta hora, com a bênção especial da Tua palavra, que possamos sair daqui vivificados e recompensados, e que aqueles que ouvirem futuramente este culto, que eles também possam receber a mesma dádiva que estás a nos dispensar nesta hora. No amoroso nome de Jesus, Teu Filho, Senhor, nós Te pedimos para a Tua glória. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos. Podeis sentar. No culto passado, nós tecemos alguns comentários dentro de um sermão do irmão Liveio que ele pregou sobre esta geração, onde nós lemos em Mateus 24, não foi? Mateus 24, onde os discípulos fizeram aquela pergunta para Jesus: quando eram que estas coisas aconteceriam? E Jesus fez aquela alusão sobre
esta geração não passará sem que todas estas coisas aconteçam. Então nós falamos um pouquinho sobre geração, o que é esta geração e qual seria esta geração. E estes temas, estes assuntos estão dentro da nossa série sobre a presença de Deus, que o mundo não pode conhecer, não pode reconhecer, porque não é para eles. Deus não se dá a conhecer a eles, não é? Então eles não podem entender sobre a presença de Deus. Mas durante todo o tempo, porque durante todo o tempo de cristianismo se ensinou de forma torcida a discussão que Jesus teve com os discípulos quando eles perguntaram e ele deu sua resposta. E nós falamos também no culto passado sobre o tempo de Abraão, que foi o que aconteceu naquele tempo entre Abraão, Sodoma, Gomorra, aqueles acontecimentos onde o juiz de toda a terra desceu, entrou em cena, e Abraão disse: não posso aceitar ou entender, não é possível que o juiz de toda a terra vai matar os justos juntamente com os ímpios. E ele começou a contender com Deus: se tivesse ali 50, tu matarias? Disse: não, por amor de 50 a cidade não seria destruída. Vocês conhecem muito bem isto. E você notará que toda a Escritura, ela tem que ser cumprida com relação a todas as pessoas na terra. Com relação a todas as pessoas. E estas pessoas da terra são ambas, de Deus ou não de Deus. Virgens nécias, virgens prudentes, aquelas que são de Deus ou que não são de Deus. A Escritura tem que se cumprir em todas estas pessoas, que é chamado gênero humano. Raça humana. Raça humana. E a palavra de Deus é dirigida unicamente à raça humana. Não é dirigida para os animais, não é dirigida para os anjos, não é dirigida para os querubins, para os serafins, só para o gênero humano. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Então nós aprendemos naquele culto que a palavra é o canal, não é? O canal do Espírito, para que a vida de Deus venha até nós. Então, existem classes e mais classes de pessoas, e cada uma tem a sua importância, porque mesmo aqueles que aceitam, aqueles que rejeitam, há porção da Escritura que se cumpre em cada uma dessas pessoas. Você vê que Jesus falando sobre Judas, sobre um e outro, disse: isso aconteceu com ele para que se cumprisse as Escrituras, né? Se referindo a Judas, o filho da perdição, foi para o seu próprio lugar para se cumprir as Escrituras. E aquele que comia no meu prato levantou contra mim seu calcanhar. Tudo era a Escritura do Antigo Testamento se cumprindo naquele tempo. E claro, aquelas pessoas que se despertaram para o ensinamento daquela época, da época de Jesus, eles só podiam entender os acontecimentos presentes, se eles pudessem levar seus pensamentos até a Escritura do passado, para poder ver que aquela profecia estava se cumprindo nos seus dias. Aqueles que não viram passaram por alto. Agora, eu quero levar vocês outra vez para dar uma olhada no que estes homens que conviveram com Jesus disseram aqui em Mateus 24. Em Mateus 24, eu quero só vos lembrar mais aqui esta passagem, onde ele se assentou no Monte das Oliveiras e eles foram perguntar para Jesus. Vocês conhecem muito bem as Escrituras de Mateus 24. Eu acredito que daqui por diante vocês então terão isto bem memorizado, né? Bem memorizado. Foi quando ele foi saindo do templo e tal. E eles perguntaram quando seriam estas coisas, admiraram o templo. Jesus disse: não haverá pedra sobre pedra. No versículo 3 de Mateus 24: e estando assentado no Monte das Oliveiras. Bem, deixe-me ler uma tradução mais clara aqui, mesmo vocês acompanhem a tradução que vocês têm. E ele se assentou no Monte das Oliveiras, e os discípulos chegaram-se a ele em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? Qual sinal, e que sinal haverá da tua vinda? Que na verdade você pode até escrever na sua Bíblia, quando você tiver uma canetinha bem boazinha, né? Colocar aí do lado parúcia, ou você não vai entender a Escritura, e por não entender não vai poder ver o cumprimento, que é a presença.
presença. As pessoas dizem, mas o irmão Brana falou sobre parúcia? Sim, falou em várias mensagens, mostrando a diferença entre aparecer e vinda. O irmão Brana pegou a transliteração, não sei se é assim que chamam, da palavra inglês. Parúcio, seu equivalente é presença no inglês. Qual sinal será, ou que será o sinal da tua presença e do fim do mundo? Foi esta a pergunta dos discípulos. E fim do mundo, que é os cosmos, ou os sistemas mundiais. Agora, se você pegar esta parte da Escritura e fazer um giro no mundo inteiro, você não vai encontrar, você não vai conhecer nenhum teólogo, nenhum pregador, nenhum escritor, exceto as testemunhas de Jeová, que não aceite esta Escritura como se fosse: qual será o sinal de tua vinda? Todos pegam esta parte e veem desta forma e ensinam desta forma. Os testemunhos de Jeová é um caso à parte. Eles conseguiram acertar o alvo até certo ponto nesta Escritura, mas o restante você não encontrará nenhum deles, nenhuma igreja, que não veja por este prisma, como se fosse realmente assim. Qual sinal haverá da tua vinda? Nesta Escritura em particular, todos, ou a grande maioria dos ensinamentos referentes ao tempo do fim, os ministros, ensinadores, os mestres, eles sempre aceitam esta parte da Escritura como se os discípulos estivessem perguntando para Jesus sobre a sua segunda vinda. E não foi isto que eles perguntaram. Vê? A crença geral é mostrando o significado, pela forma que eles ensinam, de que os discípulos na verdade estavam perguntando assim: qual é o sinal da tua futura vinda? Qual é o sinal literal da vinda do Senhor Jesus Cristo? Isto é o que é ensinado. É isto que eles ensinam. E também, relativo a isto, seria: qual então será o sinal do fim dos sistemas mundiais? Que quer dizer, da tua futura vinda, que quando tu assumirás os reinos mundiais. É isto que é ensinado, é assim que é visto, é assim que as pessoas acreditam, que esta era a crença dos discípulos. No entanto, isto é uma mentira do abismo infernal. Isto é uma mentira do abismo do inferno. Porque ao crer errado em relação ao que os discípulos acreditavam, conseguiram torcer todos os acontecimentos bíblicos para o tempo do fim. E durante 2000 anos de história, praticamente se esperou a vinda, não a presença. Deus mandou um profeta para dizer: este é o tempo do seu aparecer. Em outras palavras, este é o tempo da parúcia. Há uma diferença muito grande entre a aparição de Cristo e vinda de Cristo. Observe com cuidado isto: a aparição e a vinda. Agora é o aparecer. O que o William Branham está dizendo é: este é o tempo da presença. Vê? Mas esta mentira do inferno, de que os discípulos estavam esperando a vinda, ou perguntando sobre a vinda, isto se propagou no mundo inteiro. E nós vamos estudar um pouquinho do porquê isto, porque não foi desta forma. Estes homens, Pedro, Tiago, João, André, todos eles não tinham nenhuma ideia quanto a Jesus morrer, ressuscitar, partir e voltar. Eles não sabiam disso. Eles não tinham ideia sobre isto. Você não pode pegar certas partes das Escrituras e ter uma ideia sobre os fatos como se os discípulos soubessem do que você sabe hoje. Eles não sabiam. Eles não entendiam o que nós entendemos. Eles não sabiam do que nós sabemos. E no tempo que eles estavam vivendo, isto que eu estou falando para vocês, Jesus disse para eles naquele tempo. Muitos profetas, sábios e reis, eu não lembro agora as palavras exatas,
Mas eu lembro que Jesus citou muitos sábios e reis. Desejou ver o que vós vedes agora. Jesus disse isso ou não disse? Então aqueles que viveram no passado, quando profecias estavam sendo dadas, conferidas ao povo hebreu, eles desejaram ver o cumprimento daquilo, para poder entender. E eles não podiam entender em seu tempo, porque o entendimento só vem quando a Escritura se cumpre, que é quando vem a interpretação. Ou não foi isso que o William Branham ensinou? Deus interpreta a sua palavra trazendo-a ao cumprimento. Ou será que eles entenderam quando Isaías disse: uma virgem conceberá? Não, nem o profeta mesmo entendeu, mas ele tinha que dar a profecia. Não é? Então você não pode pegar certas partes das Escrituras e ter uma ideia sobre os fatos ali registrados e mostrados, como se os discípulos soubessem do que você hoje sabe, porque eles não sabiam do que você sabe hoje. E você vai entender por que nas Escrituras. Observe, eles estavam vivendo dentro do cumprimento das palavras proféticas do Antigo Testamento. E em seus dias, enquanto eles viviam e conviveram ali com Jesus, profecias estavam sendo entregues referentes ao nosso tempo, ao meu tempo, ao teu tempo. Então era uma revelação que não era para eles. Vê? Por isso que o batismo do Espírito Santo, a evidência, é o fruto, no tempo próprio, na estação própria. Não é você viver de uma era passada. Não é você viver do que aconteceu lá no passado, ter a revelação do que aconteceu no passado. Isso não é ser batizado com o Espírito Santo. Não é você fazer ideias e sonhos e fantasias sobre o futuro. E o William Branham disse que é aí que o povo se perde, por olhar o passado, imaginar o futuro e esquecer do presente. É o que Deus está cumprindo no seu tempo, que é importante para você saber. Não é o amanhã, não é o ontem. Vê? Então o resultado, eles viviam no cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Mas enquanto aquelas escrituras estavam se cumprindo, outras profecias estavam sendo dadas. E uma das profecias era sobre a presença de Deus, era sobre a parúcia. O que você tem na sua Bíblia, a vinda do Filho do Homem. É a parúcia do Filho do Homem, quando o Filho do Homem aparecer na terra, a presença pessoal de Deus. Veja, porém é invisível. Tanto é invisível, e teria que ser invisível, que os discípulos queriam saber sobre um sinal que lhes desse a ideia de que aquilo estaria acontecendo. Vê? E aquilo foi juntado também a respeito de Jesus assumindo a posse do reino. E por isso eles perguntaram: é agora que vai fazer isso? É esse o tempo da presença? É agora que tu vai restituir o reino de Israel? Foi dito: não vos compete saber os tempos estabelecidos pelo Pai. Cuide da vida de vocês, dos cumprimentos para hoje, porque isso é para o futuro. Não é? Isso é para o futuro. Porque está estabelecido, os céus terão que se deter, se conter, até o tempo da restauração de tudo. Veja, então eram profecias que, quando se cumprisse, nós só saberíamos do cumprimento quando Elias então estivesse na terra para entregar sua mensagem e dizer: isto é isto, te levar para as Escrituras e te mostrar o que estava acontecendo. Então as profecias estavam sendo entregues naquele tempo dos discípulos, referente ao nosso tempo, e eles não poderiam nunca entender isto. Não, somente aqueles que vivessem no período do cumprimento. Então estes poderiam entender. Então, quando o mensageiro de Deus diz assim, olha, todo o Novo Testamento fala desta hora, ele está outra vez trazendo a nossa atenção para o mesmo fato que Jesus trouxe às pessoas daquele dia, quando ele leu a antiga profecia de Isaías e disse: hoje mesmo tem se cumprido estas escrituras diante de vocês. Veja, Jesus pegou o que estava no Antigo Testamento e mostrou o que estava se cumprindo diante deles. Mas o que aconteceu no período de tempo que Jesus estava realizando estas coisas e mostrando as declarações das Escrituras, o que estava sendo feito naquele tempo, William Branham disse: aquilo fala desta hora.
Vê? Então, só estes que vivem neste tempo é que podem entender o que está sendo cumprido neste tempo. Então, eu estou tentando despertar a atenção dos meus amigos, dos meus colegas, irmãos, para este fato em particular, para que você entenda que o que os discípulos perguntaram a Jesus não é o que se ensina que eles perguntaram, não é o que se crê que eles perguntaram. Eles não estavam perguntando sobre a segunda vinda de Jesus, não. Eles estavam perguntando quando seria o tempo da manifestação da presença de Deus na terra. Agora, se você pensa que não é assim, vamos para as Escrituras para você ver. O que é que eu disse agora há pouco? Eu disse que eles não entendiam sobre uma morte, eles não sabiam nada sobre sepultamento, sobre a ressurreição de Jesus. Eles estavam vendo sinais, milagres, maravilhas e tudo. Vê? Era isso que eles viram. Mas eles não tinham nenhuma ideia que Jesus realmente ia morrer, ressuscitar, subir ao céu, voltar tempos depois. Eles não sabiam disso. Nem estavam prontos para acreditar, mesmo que o próprio Jesus lhes falasse. Você acredita nisso? Você vai ler na Bíblia. Vamos, Marcos capítulo 16. Veja que com um comentário desse, e depois você lê a Escritura, você vai perceber o quanto que a Bíblia se torna nova para você. Mateus capítulo 16. Mateus ou Marcos? Mateus. Vamos para Mateus 16, para que seja, e deixe que seja mostrado a você o que o Espírito Santo revelou e o que ele não revelou para os discípulos. Mateus 16. Quando Jesus chegou à costa de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Porque ele tinha enviado eles, não era? De 2 em 2, não é isso? Saíram pregando por ali afora e tal. E agora Jesus queria saber o que eles ouviram a respeito deles. Que versículo é esse que eu estou lendo aí? O 13, né? Porque aqui eu não marquei só o capítulo e o que está na Escritura. É Mateus 16, versículo 13. Certo? Amém. Quando Jesus chegou à costa de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, quem eles dizem que eu sou? E eles disseram: uns, João o Batista. João tinha acabado de morrer, que é isso? Tinha acabado de ser degolado, já estava achando que ele tinha reencarnado. Uns, João Batista. Outros, Elias. E outros, Jeremias, ou um dos profetas. Então era muita ideia de quem era Jesus, não é? Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque carne e sangue não te revelou isto a ti, mas se tu dizes que eu sou filho, então eu tenho um pai. Se a revelação que veio para ti é que eu sou filho, é porque eu tenho um pai. E quem te deu esta revelação foi o Pai. Mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Aí está assim, Jesus, o Cristo, ou o Cristo. Pois bem, por isso que eu quis ler para vocês da tradução King James. Que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Em outras palavras, que ele era Jeová Salvador. Não digam a ninguém que eu sou Jeová Salvador. Seu nome sendo Jesus, que é Josué no hebraico, Jesus no grego. Em outras palavras, eu sou o Messias. Mas não falem por aí estas coisas.
Agora, você percebe que isto que nós acabamos de ler é mais ou menos as escrituras que nós mais apresentamos para as pessoas quando estamos evangelizando. Pedro recebeu a revelação, não foi? Isto foi o que o Espírito Santo, que é Deus mesmo, revelou a Pedro, que Jesus era o Filho de Deus, certo? Mas tem algo que Deus não revelou. Tem uma parte que naquele tempo, acontecimentos naquele tempo, o que estava para acontecer e que não foi revelado para eles. Continuando. Desde então, quer dizer, a partir daquele momento, que os discípulos ficaram sabendo sobre esta revelação que Deus deu, desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos como que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e principais dos sacerdotes e escribas. Então, dali por diante, Jesus começou a dizer: olha, eu tenho que ir até Jerusalém, eu vou sofrer muito na mão dos anciãos. Começou a falar abertamente assim para os discípulos: eu vou sofrer, vou ser perseguido, os principais dos sacerdotes e os escribas vão me perseguir, eu vou sofrer muito na mão deles. E ainda disse: olha, e ser morto, está assim na Bíblia? Amém. E ser ressuscitado no terceiro dia. Jesus ensinou ou não ensinou para eles? Amém. Ia morrer e ressuscitar, certo? Mas falar é uma coisa, você explicar para alguém a mensagem é uma coisa, você apresentar para a pessoa a doutrina de Cristo é uma coisa, mas eles receberem a revelação é outra. Vê? Agora veja o que acontece. Então Pedro tomou a palavra, ou disse: espera um pouquinho, né? Deixa eu falar um pouco quanto a isto aqui. E começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti isto, Senhor, isto não deve ser para ti. Ou dependendo da tradução, diz: isso não vai acontecer contigo. Não sei como está na de vocês aí. Isso não vai acontecer contigo, de modo algum, Senhor. Longe de ti isto, Senhor, isso não deve ser para ti. E ele voltou-se e disse a Pedro: arreda-te de mim, Satanás, tu és uma ofensa para mim. Como está na tradução aí? Tu és um escândalo, não é? Tu és uma ofensa para mim, tu és um escândalo. Quer dizer, estás me chamando de mentiroso. Se eu estou dizendo que vou ser entregue, vou sofrer, vou morrer, no terceiro dia vou ressuscitar. E Pedro repreendeu Jesus ainda. Em outras palavras, tu está delirando, tu está aí com besteira, que negócio é isso? Não vai morrer não. Mas ele estava ensinando para eles o que ia acontecer poucos dias na frente. Mas Pedro não recebeu a revelação sobre isto. E quando uma pessoa não tem a revelação, ela acha que o que sabe é suficiente. Ela acha que está certinho com o que sabe. Ora, mas ele tinha recebido a revelação foi em seguida a coisa. Deus tinha dito para ele: este é meu filho, o filho do Deus vivente. E esta revelação Pedro expôs para frente, e ele foi bem-aventurado nisso. Mas na parte que Deus não revelou, Pedro era melhor ter ficado calado, porque a gente afoito sempre fala, né? Era melhor ele ter ficado quieto, porque ele, ao falar, desmentindo a Jesus, ele não imaginava que estava sendo instrumento do inimigo. Para trás de mim, Satanás. Então, claro, quando uma pessoa não tem a revelação de uma certa coisa que Deus está realizando, tudo que a pessoa falar sobre aquilo sem a revelação, ele estará vamos dizer assim, com o ensino anti-palavra, anti-bíblico. E isso não é outra coisa a não ser anticristo. Vê? Por isso que é melhor ficar quieto e esperar que Deus fale, esperar que Deus ensine. Mas as pessoas não têm paciência de aprender. Elas querem já levar o conhecimento, o que aprendeu adiante, mas não tem ainda o suficiente, não está maduro ainda. Espera. Eu sempre digo para vocês que falo para as pessoas que nós começamos a pregar sobre a divindade em junho de 2004. Junho de 2004, primeiro culto que tivemos. Mas 3 meses antes eu preguei sobre a deidade. E ontem eu estava ouvindo o culto e coloquei à disposição na internet. O primeiro culto que eu preguei sobre a deidade foi em março de 2004, não em junho.
Em março de 2004 eu preguei: a deidade continua em carne humana. A deidade continua em carne humana. Ainda está em carne. A deidade ainda está em carne. Então, quando eu preguei isto, foi o mês de março. Em junho, foi que eu então levei o tema sobre voltando do princípio para ver o Logos. Porque quando eu preguei o início, né, que foi no mês de março, mas isto não mexeu muito com a mente das pessoas, que era só uma preparação do terreno, né? Era só uma preparação do terreno. E se eu tivesse me aprofundado no tema, não teria dado certo, porque eu não sabia do que eu soube até o mês de junho. Vê? O aprendizado que eu tive até o mês de junho, a pesquisa que eu fiz, o que veio para a minha mão, me deu material, substancialmente, vamos dizer assim, de forma substancial, para que eu pudesse levar aquilo adiante de tal forma que já está com quantos anos isto? 2004 para hoje? 6 anos? Por aí, 6 anos. 7 anos. E, no entanto, que foi ensinado daquele período de tempo para cá, nós podemos com segurança dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Não tivemos que mudar nada do que foi ensinado. Não, senhores. Ok, mas vamos aqui para ver esses acontecimentos. Jesus voltou e disse a Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Tu és uma ofensa para mim, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas aquelas que são dos homens. Agora me diga, o que Pedro não entendia? Morte, sepultamento, ressurreição. Vê? Agora, se estes homens, eles não entendiam isto, vocês acham que eles entendiam alguma coisa sobre a segunda vinda? Se nem o cumprimento da primeira vinda eles não tinham conhecimento disso ainda? Vê? Agora você percebe que apenas uma escritura que foi traduzida erradamente. Traduziram paruse ou vinda. Isto mudou todo o quadro na mente das pessoas durante todo esse tempo de cristianismo na terra. Vê? E por isso não se entendeu a presença de Deus, ou o que Deus faria no tempo do fim, quando Ele se manifestasse, o Espírito Santo descesse à terra para realizar Ele mesmo um trabalho através de um profeta. E em seguida, na sua igreja. As pessoas acham que está tudo normal, e não está normal como eles pensam que está. Vê? Não, senhores. Deus desceu à terra para realizar um trabalho, mas o mundo não sabe disso, porque lhes foi negado o conhecimento sobre isso. Desde quando leram nas Escrituras a pergunta de Jesus, ou dos discípulos a Jesus, ali o inimigo mudou a coisa, para que as pessoas não entendessem a realidade disso. Agora, bem aí você sabe que Pedro recebeu a revelação de quem ele era, mas ele não teve a revelação do Messias morrendo no Calvário e ressuscitando novamente. Essa revelação ele não teve. E se tivesse, nenhum deles teria corrido. Você pode entender que dali por diante os acontecimentos, tudo foi ao contrário. Os discípulos agiram de forma medrosa, covardemente. Disseram: eu não conheço este homem. Imagine você. Quem viveu como eles viveram com Jesus durante todo aquele tempo, o aprendizado que tiveram, garantiu que morreria com Jesus se fosse possível. Daí a pouco: nunca o vi, não conheço, não sei quem é, nunca estive com esse homem. Que revelação tinha esse pessoal, gente? Vê? Fugiram, se amedrontaram, se esconderam com medo. Agora, se Jesus enfrentou a morte e disse antes: eu vou ressuscitar, por que isso não foi suficiente para eles também obter esta revelação, a ponto de dizer: também estamos dispostos a ir até o final, e não teriam arredado o pé da cruz? Se tivesse de ser morto, teriam sido mortos. Vê? Mas se não tivesse de ser morto, porque João foi ao pé da cruz e não mataram. Veja, Pedro, todos aqueles discípulos, se eles tivessem seguido Jesus ali, junto com Maria, com todos eles, iam até o pé da cruz, contemplariam tudo, ajudariam no sepultamento, tudo de perto, tremendo o joelho, tudo com medo, amedrontado, escondido, com medo de morrer, com medo de apanhar. Não tinham a revelação sobre morte e sepultamento do Messias, mesmo tendo tido a revelação de que ele era filho de Deus, mas esta parte não lhes foi revelada.
E como eles não sabiam sobre isto, eles também não tinham revelação da segunda vinda de Cristo, o que aconteceria no futuro. Por isso, a pergunta que eles fizeram para Jesus não era referente à sua segunda vinda, era referente à presença de Deus. Vê? Ele literalmente repreendeu a Jesus. Pedro repreendeu a Jesus na cara. E você vê, não havia revelação para esses discípulos. Agora, vamos para o livro de Lucas, no capítulo 24 de Lucas. E aqui fala na ressurreição. Lá você viu Jesus falando da morte, e o camarada teve a coragem de desmentir a Jesus, né? Desmentiu, disse, isso não vai acontecer com o Senhor, não. Mas agora, em Lucas capítulo 24, fala da ressurreição em si. E como eles estavam agindo durante o período que estava ocorrendo as manifestações de Jesus depois da ressurreição. Eles continuavam incrédulos, sem a revelação disso. Versículo 15 de Lucas 24. Deixa eu ver se está certinho isso aqui. Enquanto aqui você tem a passagem daqueles discípulos do caminho de Emaús, e eles começaram a conversar, e Jesus se aproximou e começou a conversar com eles. Você sabe aquele bate-papo. Aí diz: mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Agora veja, eles estavam conversando com Jesus. Para eles era um homem normal. Vê? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? Que coisa, né? Que ironia, né? Jesus fazendo inocente. O que queria era que eles falassem. Quais coisas? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, olha eles agora dizendo para Jesus o que Jesus disse que ia acontecer, e eles não acreditaram. Porque Jesus disse: o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai ser entregue, vai sofrer na mão dos sacerdotes, dos escribas. Disseram: o que é isso, Jesus? Isso não vai acontecer, não. Agora a gente está estes aqui, continuando ainda sem entender o que aconteceu, sem acreditar, sem receber a revelação, porque obter a revelação dos acontecimentos é conhecer o cumprimento da Escritura. E a Escritura tinha se cumprido e eles continuavam sem entender o cumprimento, sem ver. E aqui repetindo para Jesus o que Jesus disse que ia acontecer. Veja: e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós, olha agora, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E algumas mulheres também dentre nós nos maravilharam, as quais foram cedo ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Mas tinha que ver. E ele lhes disse: ó tolos. Que aí está nesse, né? Ó tolo. Em outras palavras, aqui tem expressões que nós não usamos, não pegam bem, como dizem. Mas se fosse naquele linguajar bem revoltoso, era de você, a vontade é olhar essa turma na cara e dizer: ó, seus idiotas, vocês são tão idiotas assim que não podem ver o cumprimento bem diante de vocês, não é? Por mais que se fale, por mais que se pregue, por mais que se prove, no entanto eles dão as costas, eles continuam não dando nenhum valor. Ó tolos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, né? Tardios, eram nécios, sem experiência, tolos e tardio de entendimento, ou retardado, melhor dizendo,
retardado, mentes retardadas, pessoas retardadas. Retardado para quê? Eles não tinham ligeireza, destreza para crer naquilo que os profetas disseram. Então você percebe agora, eles não tinham nenhuma ideia do que estava acontecendo. Eles não tinham. E eu quero lhe perguntar algo. Ora, se eles não tinham nenhuma ideia, então, como que eles poderiam ter alguma ideia, não é? Como daquelas escrituras que nós lemos em Mateus 24, de que ele ia morrer? Ora, se eles não tinham nenhuma ideia sobre Jesus morrendo, sendo crucificado, colocado na sepultura, ressuscitando ao terceiro dia, se eles não tinham ideia sobre isto, como eles poderiam ter ideia de Jesus morrendo, ressuscitando, partindo e voltando 2000 anos depois? 1000 anos, ou 2000 anos, ou 3000 anos? Não, sem chance, sem chance. Vê? Agora, aqui está a pergunta, né, como um desafio. Todos vocês agora, todos os bons estudantes da Bíblia, seja batista, presbiteriano, renovada, retrógrada, seja quem for, todas as demais religiões, seminários, tradutores bíblicos principalmente, que foi na tradução que eles erraram, né? Eu quero fazer esta pergunta: como estas pessoas hoje, todos estes que eu citei, seja de qualquer religião, nem adianta citar o nome, são tantas, né? A gente cita as mais conhecidas: batista, presbiteriana, assembleianos, adventista, católica, seja o que for. Mas juntando todos, ser religioso, estudante bíblico, seminarista, tradutores, seja o que for, a pergunta é: como estas pessoas podem ser tão cegas para esta Bíblia e usar a palavra parúcia como se estivesse se referindo à segunda vinda? Como conseguiram durante todo esse tempo ensinar isso para as pessoas? Levar isto para as pessoas, pegar os acontecimentos referentes ao tempo do fim, quando Deus se apresentaria na forma da palavra, para Ele mesmo ensinar o povo, e eles pegaram esta parte da Escritura e jogaram para a segunda vinda, tirando a atenção de todo o povo do cumprimento profético para este tempo. Como podem ser tão cegos a ponto de usar esta escritura da pergunta dos discípulos e usar a palavra parúcia, que não tem nada a ver com vinda, e deixar todo mundo pensando sobre a segunda vinda? Os presbiterianos e tabernaclando também. Os presbiterianos, tabernaclando, né? Os mensageando, todos eles. Não entendo. Para que você possa ver que a revelação não é para todos. A revelação não pode ser para todos. Agora, vamos voltar para Mateus. Mesmo que você não encontre o versículo, mas vamos começar a ver o sentido disto aqui. Em Mateus 24, bem no início aqui de Mateus 24, versículo 1, 2, 3, você vai ver, para que você entenda o sentido dessas coisas. Jesus disse: as pedras serão derrubadas deste templo. Deixa eu falar assim bem claro, em linguajar bem popular. As pedras serão derrubadas deste templo, nenhuma pedra será deixada, não haverá nada que não seja demolido. Pronto, foi assim que Jesus disse, né? Não haverá pedra sobre pedra que não será derrubada. E ele estava se referindo à beleza, magnitude do templo que os discípulos mostraram. O problema todo começou daí. Então, ele categoricamente, ele predisse a destruição, o falecimento, a finalização da religião hebreia, vê? E como eles a conheceram, a forma que eles conheceram aquela religião, Jesus predisse o falecimento daquilo, como isso ia cessar. Ora, você diz: mas ele disse que eu só vejo ele dizendo que não haverá pedra sobre pedra. Pois bem, nessas palavras de Jesus, que ele não está vendo isso, estão admirando isso, não haverá pedra sobre pedra que não será derrubada. Com esta expressão, Jesus estava predizendo de forma categórica a destruição e o falecimento, a finalização da religião hebreia, da forma que eles a conheceram. Aquilo ia cessar. Por quê? Porque não teríamos mais nenhum templo,
nenhum sacrifício, nem nada, nem cinza de novilha vermelha que eles sacrificavam. Por quê? Afinal de contas, como você vai ter sacrifícios? Veja, e o tempo de adoração, sem todos os apetrechos, a parafernália toda, sem ter todas as ferramentas para aquilo, você não pode fazer isso, não há nenhuma maneira. Se até o templo ia ser derrubado, não existiria mais sacrifício, nem a forma de adoração como eles conheciam. E ele disse de forma absoluta: eu vou destruir isto. A verdade, quando Jesus estava dizendo, não ficará pedra sobre pedra que não será derrubado, o que ele estava dizendo era: eu vou destruir isto. Isto estará acabado. E sabe como ele destruiu? Estava profetizado em Isaías: suas ofertas queimadas e sacrifícios não quero. Isto tem se tornado para mim um fedor. E esta profecia de Isaías, dizendo que não ia ser mais aceitável, era o que eles faziam e ofereciam a Deus no templo. Veja, então se eles se tornam um fedor, uma coisa desagradável para Deus, então como eles vão ser renovados para que não fossem mais algo fedorento às narinas de Deus? Bem, a resposta para este quadro caótico era: eis que corpo me preparaste, sacrifícios e oferta não quiseste. O Deus que exigiu sacrifício numa determinada época, depois ele rejeitou aquilo, disse: não quero, não me serve mais. É um dobrar de esquina, entendeu? É uma mudança de tempo, é outra dispensação, é a junção de tempo, é uma encruzilhada, né? Sacrifício e oferta não quiseste. E no lugar disto, o que é que Deus quer agora? Um corpo foi preparado para o sacrifício. Vê? Hebreus 10, versículo 5. E este que se manifestaria em um corpo, e este corpo seria oferecido em sacrifício, ele disse: eis aqui eu venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Vê? Tirando o primeiro para estabelecer o segundo. E o sacerdócio, então, você sabe que todos os sacerdotes, cantores, tocadores, tudo era da tribo de Levi. Eram os levitas que trabalhavam no templo. E o que fazer com esta tribo? Era eles que recebiam o sacrifício, era eles quem ofertavam o sacrifício a Deus, era eles quem queimavam o sacrifício e fazia toda espécie de adoração. E como Deus, através de Jesus Cristo, deu esta profecia: isso vai ser acabado, eu não aceito mais, e o tempo virá por terra. Então, agora era um sacrifício só que seria feito, um sacrifício perfeito. Então até a forma sacerdotal foi mudada. E o sacerdócio foi ordenado agora da tribo de Judá. E da tribo de Judá nunca tinha vindo um sacerdote. Todos eram da tribo de Levi. Mas Jesus, o próprio que era o sacrifício, era também o sacerdote. Ele não veio da tribo de Levi, ele veio da tribo de Judá. Então o judaísmo, como eles conheceram, estava acabado bem ali, estava no ponto final. Vê? Estava no fim. Pois, com o corpo de Cristo morrendo, sendo oferecido como sacrifício, todos os outros sacrifícios foram deixados de lado. Então, claro, não pode haver uma restauração. Não é aceitável uma restauração. O tempo se foi, tudo se foi. Pois, como diz as Escrituras, Jesus disse: diga-me. Ele disse: o que é isto? Ele fez uma pergunta: é o ouro que santifica o templo ou o templo que santifica o ouro? Isso está em Mateus capítulo 23, versículo 37, né? Aliás, versículo 17. Veja se não é a pergunta de Jesus. Mateus 23, que estamos bem aqui no 24, né? 23, versículo 17. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Né? Bem, eles não puderam responder, eles não sabiam responder isso. Então você sabe tão bem quanto eu sei
que o templo tinha que estar ali primeiro, antes que o ouro entrasse nele. O templo tinha que estar ali primeiro. Então você veja, se não há nenhum templo, não pode haver nenhum ouro. Então nenhum efeito santificante, que o ouro aponta para isto, para a divindade, para a santificação e tudo. Então nenhum efeito santificante, quer dizer, terminou, está tudo acabado. Eles tinham que partir para outra, e era o que eles não queriam fazer. Agora, olhemos então para esta pergunta, à luz da palavra profética, à luz da verdade. O que aconteceu na cabeça dos nossos irmãos apóstolos, os seguidores de Jesus, é que eles estavam esperando o reino de Deus ser estabelecido. Porque desde o início da evangelização, tanto de João Batista como de Jesus, foi sobre o reino de Deus que estava chegando. Foi isso que nós lemos, não foi? No comecinho, o reino de Deus está perto de vós. O reino de Deus veio até vocês. O reino de Deus está próximo. E diz, João Batista veio pregando arrependimento e dizendo, o reino de Deus está próximo. Então, tão logo João morreu, saiu de cena, Jesus começou a pregar arrependimento. E em seguida da pregação para arrependimento, ele foi dizendo, o reino de Deus está chegando. Veja, o que nós lemos foi em Marcos, mas em Mateus capítulo 3, São Mateus capítulo 3, e o versículo 1 diz, e naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo, olha a pregação de João Batista, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora você pode entender porque Judas quis dar uma força nos acontecimentos? Esses homens, uma boa parte deles, eles viviam subjugados, tristes, sem aceitar o domínio romano ali entre os judeus, cobrando altas taxas de juros, de imposto e tudo mais. E alguns deles, os saduceus, e alguns deles tinham aquelas seitas, que, como diríamos, no tempo antigo, quando os comunistas se levantavam contra o governo e faziam as passeatas e as perseguições que teve no tempo de Carlos Prestes, né? Que é chamado Cavaleiro da Esperança. Mas o povo nem sabe mais quando foi isso, né? Pois bem, era como a ala esquerda, vamos dizer assim, uma oposição contra Roma. Por isso que muitos começaram também a seguir a Jesus, porque disseram, se este é o Filho de Deus, se esse é o Rei de Israel, chegou o tempo da libertação, né? E vamos ser livres de Roma, Então aí está um dos pensamentos de Judas. Ele disse, olha, esse camarada, esperando que a qualquer momento ele faça aí a insurreição, né? Ele levanta aí a greve e derrube Pilatos do seu posto, derrube todo mundo do trono e ele assuma como rei. Aí de Roma, porque Jerusalém é quem vai reinar, né? No lugar de Roma e tal. E o que um homem desse pensou? Eu vou apertar a coisa, porque quando os homens foram para pegá-lo, né? Enquanto isso ele está se disfarçando, corre dali, pega uma pedra para apedrejar ele, some, ninguém vê como é que ele saiu no meio da multidão. Ele está demorando a coisa. Eu vou dar uma forcinha nisso. Quando eles prenderem ele mesmo, né? Porque ele é o Filho de Deus, nunca se viu uma pessoa fazer isso, porque esse homem faz. Vi com meus próprios olhos morto ressuscitar. Quem vai conseguir prender um homem desse? Ou vocês acham que Judas cresceu os olhos em 30 moedas de prata? Nem o pior dos infelizes, né? Nem o pior dos infelizes poderia trocar. É como um dia de trabalho, 2 dias de serviço. Eu não sei, se você pegar aquele valor, tem camarada que é bom de cabeça, é bom de soma, pode pegar o quanto valia aquele dinheiro lá para dizer quanto te valeria hoje em real. Um dia de trabalho aí, 50, 100 contos, sei lá. Isso é dinheiro, gente. Tanto é que ele jogou aquilo de volta. Quando ele viu que Jesus não revidou, realmente estava apanhando, acabando mesmo. Ele não suportou. Ele caiu em remorso. Caiu a ficha.
Tudo. Judas perdeu toda a noção do tempo, perdeu o gosto pela vida. Ele não queria ver Jesus morrer. Ele queria ver Jesus era se levantar como rei e enfrentar mesmo. Tem gente que faz isso, né? Vou dar uma forcinha, né? Vou dar uma forcinha. Por outro lado, coitado, não sabia que ele era uma peça-chave no cumprimento da palavra profética. Ele não sabia. Às vezes nós pensamos que os nossos motivos e objetivos estão alinhados e não estão. Então veja, João Batista começou a pregar isto. A pregação de João foi assim. Então o que foi despertado na mente deles foi o reino de Deus que era estabelecido. Entendeu? Era isto. Eles não estavam esperando morte, sepultamento, ressurreição, aquele sofrimento todo, não. Era o reino de Deus. Hosana ao que veio em nome de Davi, Hosana e tal, aquela festa, todo mundo balançando os palmeiras, né? Domingo de Ramos, chama. Aquela festa, os discípulos estavam ali puxando o jumentinho e crendo de todo o coração que ali estava vindo o rei, aquele que ia reinar, entraria em Jerusalém, ia ser coroado e aquela coisa toda. No entanto, Jesus entrou em Jerusalém e veja o que aconteceu, saiu por ali, saiu por lá, acabou aquela festa toda. Ele estava se preparando, era para morrer, gente, não para festejar. Isso deixou eles acabados. Não era nada o que eles pensavam. A pregação de João Batista foi assim. Então João Batista apareceu ali e tal, e disse: arrependei-vos. Deixa eu ler aqui como está em Mateus 3:1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí Jesus foi apresentado como rei, o rei dos judeus. Hosana ao filho de Davi. O filho de Davi era o prometido para reinar. Bendito que vem em nome do Senhor. Veja. Agora, essa foi a pregação de João, o reino de Deus sendo estabelecido. Aí depois que João sai de cena, veja a escritura que nós lemos no início em Marcos 1, versículo 14. Quando você junta essas escrituras, então você tem uma ideia clara do que estava na mente deles quando eles perguntaram a respeito da parúcia. Era algo conectado com a presença de Deus estabelecendo o seu reino. Marcos 1,14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Está vendo que é o mesmo evangelho de João? Jesus estava dando continuidade. E observe o versículo 15. E dizendo: o tempo está cumprido, então é agora. Era assim que ele dizia. Então é agora. E veja o que vem em seguida: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, com as palavras dessas, amigo, tudo que eles podiam querer mesmo era que começasse esse reinado. E claro, eles sendo os mais chegados, né? Seriam os ministros, seriam os administradores do reino. Vê? Só que Jesus falava de um reino espiritual. Não era o momento do reino ser estabelecido. Não era o momento do reino ser estabelecido. O reino milenial estaria bem no futuro, mas teria começado ali. Tinha muito chão pela frente. Vê? Então eles perguntaram alguma coisa para Jesus, né? E eles perguntaram concernente ao reino de Deus. O reino de Deus está entre vós. E eles absolutamente recusaram, né? Eles não entenderam. Esses discípulos e ninguém mais tinha uma verdadeira revelação. Quando eles vieram e disseram para Jesus, em Mateus 24, versículo 3, versículo 3, veja aqui: nem os discípulos e ninguém tinha uma verdadeira revelação, quando então eles vieram e lhe disseram: qual é o sinal da sua vinda? Isto não é vinda. A palavra é parúcia, que significa presença. Qual é o sinal de tua presença? E isso não tem a ver com qualquer coisa relativa ao evento real, que é a vinda. Isto tem a ver com a própria pessoa que está ali. Presença se trata disso. E esta foi a pergunta deles. Tudo bem, nós estamos olhando para o quê até agora?
nós estamos olhando para a mesma coisa que esses discípulos estão dizendo, que na sua ignorância, na sua ignorância quanto ao que é realmente dito, dá-nos um sinal, dê-me um sinal de que tu és o Messias. E ele, o que Jesus tinha feito, todo o tempo foi mostrado sinais para eles, mostrado sinais e mais sinais, os sinais que a Bíblia requeria. E os sinais que a Bíblia requeria para ser manifestado naquele tempo era Deuteronômio 18. Deuteronômio 18: o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele que ouvireis, e todo aquele que não ouvir este profeta vai morrer. Vai morrer. E como disse o médico Lucas, já no livro de Atos, ele disse que Jesus começou a fazer e a ensinar. Vê? Ensinar sobre a palavra profética e realizar as obras que a palavra dizia que o Messias realizaria. É exatamente como Deus instruiu, como Deus disse para ele fazer, E teve que instruir a cada um dos profetas para que cada um desse a profecia exata. E ele disse: eu vindicarei a mim mesmo a você, e então eu lhe darei algo para vindicá-lo às pessoas. Foi o mesmo que Deus disse para William Branham: eu estarei contigo. Eu sou pobre, não tenho condições, não tenho estudo. Eu estarei contigo. Minha presença estará contigo. Minha presença estará contigo. Porque foi a mesma coisa que Deus disse para Moisés. Moisés disse: Senhor, se tu não fores, eu não vou levar esse povo. Então Deus disse: pode deixar que eu vou seguir até Canaã. Durante o dia a nuvem, durante a noite fogo, e você saberá que a minha presença estará ali com vocês. Então o que Deus disse, o que Deus prometeu foi isto: vindicar a si mesmo para o mensageiro, para o seu homem, e então dar algo para vindicá-lo diante das pessoas. Ou em outras palavras, você vai ver que eu estarei vindicando a minha palavra. E quando isto que é vindicado for produzido, então aqueles que são predestinados terão que ver esta vindicação. Amém. Então vindicação e presença é algo que está sempre conectado, sempre junto, porque a presença de Deus, ela sempre vindica a si mesma, ela sempre mostra a realidade do que está acontecendo. Amém? Amém. Bem, nós continuaremos no próximo culto com o mesmo tema, daremos prosseguimento. E você entende que o que os discípulos perguntaram foi sobre este período da presença. Agora, não é tremendamente estranho o fato que quando o irmão Branham nos ensina sobre a presença de Deus, nos ensina sobre essas coisas, ele fala sobre este que vem até nós na forma do pilar de fogo para nos conduzir ao milênio. Então aquilo que eles estavam perguntando lá atrás, há 2000 anos atrás, é o que Deus está fazendo nesse tempo, nos conduzindo ao reino mileniário. Então era uma revelação que não podia ser para eles. Eles não podiam entender isto. Só receberia esta revelação quem estivesse dentro deste cumprimento. O que eles tinham que entender, eles entenderam. Aquilo que não era para eles entender, eles erraram redondamente. Agora, se estas coisas é para nós entender hoje, quem quiser errar, que erre, Que erre. Agora, se tem algo para acontecer no futuro e você quer saber disso hoje, você vai errar redondamente também. Por isso que a turma está aí se batendo com coisas futuras, morrendo com coisas futuras, errando, quando deveria estar então procurando entender e ver o que está se cumprindo nesta parte, nesse tempo que nós vivemos. Amém. Vamos, Vicente? Já orou? Faz a oração final. E até o culto de domingo à noite, se o Senhor nos permitir. Amém. Deus os abençoe. Amém. Continuaremos com esse tema, se for da ajuda do agrado de Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso bondoso Pai Celestial, te agradecemos por essas palavras de vida, de ânimo, de conforto, que acabamos de ouvir neste momento, ó Pai. Isso é que eleva a nossa alma, o nosso espírito,
a saltar dentro de nós, nos regozijar, mesmo não havendo grito, pulo, mas isso há uma chama por dentro, ó Pai, porque é a Tua palavra sendo expressada, e quando ela é expressada, isso provoca esse regozijo dentro da alma do eleito. Muito obrigado, ó Pai, por tudo isso. Que a graça do Senhor permaneça sobre esse ministro, sobre o Teu povo na face da terra. Tudo isso é dádiva do Senhor para a Tua igreja. O Senhor usa homens para que manifeste a Tua palavra, para que Teus filhos sejam beneficiados. Muito obrigado, ó Pai. E neste momento nós colocamos todos os Teus